Olá, meus prezados, como vão todos? Espero que todos estejam bem. Hoje nós estamos aqui para falarmos de um tema super bacana e muito instigante, que é o tema da boa-fé objetiva. Só que para nós começarmos a tratar desse tema, nós temos que ir um pouquinho lá atrás, no Código Civil de 2002. Esse Código Civil, idealizado lá por Miguel Reale, ele foi baseado em 3 princípios. O princípio da eticidade, princípio da socialidade e princípio da operabilidade. Esses 3 princípios, eles guardam relação com a boa-fé objetiva. Então nós precisamos entender cada um desses princípios. Então o princípio da eticidade, ele vai falar justamente da questão da valorização da ética, da boa-fé. Vai dizer que a boa-fé tem que ser concretizada em uma conduta de lealdade em relação aos participantes negociais. Então, cada participante, em relação ao outro, deve agir com lealdade. A questão inerente ao princípio da socialidade vai dizer que os negócios jurídicos eles devem ser interpretados de acordo com o contexto social. Então, o operador do direito, na interpretação, vai ter que levar em consideração o contexto social, tá? Para que possa atender a esse princípio da socialidade. A questão da operabilidade, que é outro princípio norteador da criação do Código Civil, ele mostra que o Código Civil foi baseado em um sistema de cláusulas gerais. Então, a boa-fé objetiva seria um conceito aberto, que seria, portanto, preenchido pelo próprio operador do direito. Não é? Então, na verdade, esse preenchimento seria caso a caso, de acordo com a evolução humana. Deveria se levar em consideração, portanto, a evolução da conduta humana para, de acordo com o caso concreto, se preencher esse conceito de boa-fé objetiva. Agora, a boa-fé objetiva, nós estamos falando aqui do Código Civil de 2002, né? O Código Civil é de 2002, mas antes disso, nós já tínhamos o Código de Defesa do Consumidor. E lá no Código de Defesa do Consumidor, a boa-fé objetiva já havia sido disciplinada, lá no artigo 4º, inciso 3. E aí, esse princípio da boa-fé objetiva, ele foi transposto para o Código Civil. E nós temos esse princípio da boa-fé objetiva no Código Civil, nos artigos 113, no artigo 187 e no artigo 422. Depois você dá uma olhadinha, dá uma estudadinha nesses artigos, que é muito importante esse estudo para você. Agora, nós temos que lembrar que a boa-fé objetiva, que seria a boa-fé objetiva, né? A boa-fé objetiva, ela na verdade é uma evolução do conceito de boa-fé. A boa-fé objetiva, ela sai do plano intencional para entrar no plano comportamental. Não basta o indivíduo ter uma intenção boa, ele precisa necessariamente, agir de acordo com a ética, ter um comportamento correto, leal com o outro participante negocial. E é muito interessante essa questão da boa-fé objetiva. Por quê? Porque a boa-fé objetiva, ela pode ser aplicada tanto na fase pré-contratual, quanto na fase contratual, quanto na fase pós-contratual. Isso está lá no artigo 422 e também está no enunciado número 24 da primeira jornada de direito civil. Isso é muito importante. E também nós devemos levar em consideração que uma lesão à boa-fé objetiva, ela na verdade, ela vai ser uma lesão a um dever anexo do contrato. Na verdade, quando nós temos uma lesão à boa-fé objetiva, nós temos não um inadimplemento absoluto ou um inadimplemento relativo. Não, nós temos uma nova modalidade de inadimplemento. Não é? E, na verdade, é um inadimplemento tendo em vista um dever anexo. É o inadimplemento de um dever anexo, ou o que a doutrina chama de violação positiva do contrato. Isso é muito interessante para você guardar esse conhecimento sobre o que seria o inadimplemento da boa-fé objetiva. Na verdade, é uma nova modalidade de inadimplemento, não é inadimplemento absoluto e nem relativo, né? Na verdade, é o inadimplemento pelo dever anexo ao contrato.
é muito interessante essa questão da boa-fé objetiva no que diz respeito a essa responsabilidade objetiva. Essa responsabilidade objetiva, ela inclusive já está pacificada por meio de uma jornada de direito civil, conforme se verifica inclusive pelo enunciado 24 da primeira jornada de direito civil, e inclusive também, se nós verificarmos os enunciados seguintes, enunciado 25, enunciado 26, também da primeira jornada de direito civil, onde nós vamos ter, por exemplo, inclusive, que no enunciado 25, que a boa-fé objetiva ela é aplicada tanto na fase pré-contratual, quanto na fase pós-contratual, quanto na fase contratual. Isso é o que nós chamamos, e eu iria adentrar agora, nas funções da boa-fé objetiva. Isso é a função integrativa da boa-fé objetiva, que está lá no artigo 422. E no enunciado 25 da primeira jornada de direito civil. Mas a boa-fé objetiva, além dessa função integrativa, ela também tem uma função interpretativa, conforme dispõe o artigo 113 do Código Civil, onde diz que os negócios jurídicos devem ser interpretados segundo a boa-fé. E nós temos também a função de controle. A boa-fé exerce uma função de controle nos negócios jurídicos. E esse dispositivo que fala do controle é o artigo 187. O que o artigo 187 do Código Civil fala? Fala do abuso do direito. Então não basta você exercer regularmente o seu direito. Você deve exercer sem você abusar no exercício desse seu direito. Então, o que acontece? Lá no artigo 187, nós temos o controle, tendo em vista os abusos de direito que podem ocorrer. Nós temos também no enunciado 37 da primeira jornada de direito civil, que diz também que, em caso de abuso do direito, nós teríamos também uma responsabilidade civil objetiva, ou seja, sem a perquisição ali de culpa. Então, muito interessante isso, porque também seria uma violação positiva do contrato, tendo em vista justamente um inadimplemento de um dever anexo, ou seja, uma violação à boa-fé objetiva, tendo em vista um atuar com abuso do direito, segundo o artigo 187 do Código Civil. Então, hoje nós ficamos por aqui com esses conhecimentos bem bacanas sobre boa-fé objetiva. Se você gostou, dê o seu like. Se você quiser compartilhar com seus amigos, fique à vontade e até a próxima.